Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregadores. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citaram-me este profeta. Mestre, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter citado em Cafarnaum, faz-o também. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, durante 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, os discípulos da cidade o levaram para o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o crucificar. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amados, nós cantamos um hino em que reflete uma realidade de uma profecia ministrada por Deus à vida de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Uma profecia em que Deus disse para Eva e para Adão que o descendente dela, da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente, mas teria o seu calcanhar ferido. E a palavra de Deus diz que pelo sangue de Jesus nós somos purificados do nosso pecado. Diz Hebreus capítulo de número 4 que o pecado ele tenta nos assediar, mas assim como o Senhor Jesus, que estava rodeado de uma grande nuvem de testemunha, também nós estamos. Por isso precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, no seu ministério, deixou alguns exemplos daquilo que de fato ele veio fazer e daquilo que de fato ele estava fazendo. Quando ele inicia seu ministério, após passar pelo batismo, após passar por um período de provação, de tentação no deserto, diz a palavra do Senhor que ele, no poder do Espírito Santo, regressa para a Galileia e a sua fama começa a se extravasar pela circunvizinhança. E diz que ele tinha o costume de estar sempre na sinagoga, ensinando, falando das verdades do reino de Deus. E diz a palavra do Senhor, se você quiser conferir o que estou dizendo, está aí no capítulo 4, no verso 1 ao 15. Ele era glorificado por todas as pessoas que o estavam ouvindo, a ponto das pessoas questionar que ele, o Senhor Jesus, ele falava diferente dos escribas e dos fariseus. Ele falava com autoridade, ele falava com ousadia, e não havia necessidade de intérpretes, porque as pessoas estavam entendendo perfeitamente o que ele estava dizendo. E nós precisamos de abrir o nosso coração, porque a palavra do Senhor nos diz que por lábios gaguejantes e por um povo de outra língua o Senhor nos falaria, e nós iríamos entender o que o Senhor estava dizendo. Por que isso acontece? Porque o Espírito de Deus, que agiu na vida do Senhor Jesus, agiu na vida dos seus discípulos, agiu na vida de homens e mulheres do passado, é o mesmo que está agindo hoje, porque Ele é presente conosco.
E a palavra do Senhor traz a nós aqui, nesta noite, a realidade do ministério de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero dizer que o ministério de Jesus, ele trouxe uma emancipação de vidas na presença dele. Vidas que estavam desacreditadas, vidas que estavam numa situação de completo desprezo. O Senhor veio para trazer a emancipação dessas vidas. E esta emancipação ela é relatada e mostrada em 3 formas diferentes, 4 formas diferentes, melhor dizendo, no verso de número 18. E eu quero deixar aqui uma verdade bem clara para a sua vida, meu amado. Quando o Espírito de Deus está agindo, há mudança de vida. Quando o Espírito de Deus está agindo, há transformação de vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi ungido. E ele foi ungido para evangelizar os pobres. Uma emancipação de valores, riquezas terrenas e riquezas eternas espirituais em Cristo. O Senhor veio para trazer o Evangelho àquelas pessoas que estavam precisando de boas novas de salvação. Quando você abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3, capítulo 1, verso de número 3, você vê essa realidade da bem-aventurança da vida do Senhor Jesus para a vida daquele que de fato crê nele como Senhor da vida. As boas novas foram dadas a nós pela ação do Senhor Jesus e o Espírito de Deus. Quando o Senhor Jesus foi levado às alturas, ficou com essa influência de nos ensinar e de nos guiar em toda a verdade do Evangelho. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ungiu a Jesus para trazer emancipação aos pobres, evangelizando a esses pobres. Pobres no sentido literal da palavra. Não é aqui os pobres de espírito apenas, pobre no sentido geral, não só aqueles pobres materialmente, pobres emocionalmente, pessoas que estão diante do Senhor há tanto tempo, esperando por algo vindo do Senhor, por uma promessa se cumprir, mas que se sentem inúteis, se sentem assim, como que sem valor, sem recurso para lutar. A Bíblia diz que o Senhor veio e evangelizou essa classe, trazendo emancipação, trazendo a essa classe esperança de realização, esperança de uma vida melhor. Diz no verso 18 que o Senhor que recebeu a unção do Espírito para evangelizar os pobres, também recebeu a unção do Espírito para proclamar libertação aos cativos. Quantas pessoas, no contexto geral desta palavra de cativeiro, talvez não está cativo simples e tão somente por aquilo que escraviza no sentido pejorativo da palavra. E quando eu falo no sentido pejorativo é para não expressar o que de fato é esse cativeiro, mas eu sei que você me entende. Eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. Pessoas que estão cativas no submundo de drogas, sexo, pessoas que estão cativas dentro de um contexto que ele olha e diz: e agora? Está parecendo até aquele seriado do Chaves, do Chapolin. Quem poderá me socorrer? E você tem uma grande interrogação, porque o Chapolin não te livra dessa, não, meu amado. Não adianta você andar com a camisa do Chapolin aí achando que vai realizar. Não. Quem pode te socorrer é só um. E este é Jesus, vivo, ressurreto à direita do Pai, intercedendo por você. Quantas pessoas pegou esse slogan, essa frase do Chapolin e faz votação, mas esquece que é uma frase, que é um grande questionamento. Quem pode me socorrer? Quem pode me ajudar nesta hora de cativeiro? Quem pode me tirar desse tremendal de dano que eu estou nele? Tem uma resposta na sua vida: Jesus. Quem pode te tirar deste mundo de cativeiro do seu emocional? Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele faz nova todas as coisas na sua vida. O passado é esquecido, tudo se faz novo na sua vida, porque o Senhor tem o poder de restaurar a vida e apagar o seu passado, porque o seu sangue, de fato, nos purifica e nós nos tornamos, pela graça de Deus, mais alvo do que a neve. Porque o sangue de Jesus, e talvez você pode pensar: como é que sangue pode purificar? O sangue do homem não purifica, mas o de Jesus purifica. E só o dele tem esse poder.
Terceira realidade da ação do Senhor Jesus de trazer uma situação às vidas, ainda no verso 18, diz que Ele não só foi enviado para proclamar a libertação, mas foi enviado para trazer restauração àqueles que estão cegos. Quantas pessoas hoje estão cegas diante do Senhor? Não só literalmente, está cego para a vida. Quantos jovens e adolescentes estão assim tão cegos que se apaixonam e esquecem que o pai não existe? Quantos jovens e adolescentes aqui nesta noite estão cegos por causa de um aparelho celular? Quantos jovens hoje estão cegos para o perigo que é esse instrumento aqui? O que era para ser bênção tem se tornado pedra de tropeço e maldição. Você sabe que esse instrumentozinho aqui, você pode ser perseguido onde você estiver com ele? Você sabe que esse instrumento aqui, você pode passar uma mensagem comprometendo a sua vida, a vida da sua família com ele? Você sabe que com esse instrumento que era para abençoar, para dar uma notícia abençoada para uma vida, você pode dar uma notícia trágica para a vida de alguém? Você sabe que bandido pode te hackear até por um celular? Talvez você não sabe disso. Antes nós tínhamos um aparelho celular que fazia ligação e recepção. Agora passou o tempo. SMS, MMS, que é a mensagem de multimídia. Agora você entra até de graça vamos colocar de graça entre aspas, porque sempre tem um preço a ser pago nas comunidades, nas assim chamadas redes sociais. Quantas pessoas usam foto de pessoas conhecidas, mas quem está por trás daquele perfil você não sabe se é de fato a pessoa, porque ela talvez já foi hackeada, já foi clonada e você não sabe. E você põe seus dados e dá seus dados para os outros, onde as pessoas estão te observando 24 horas e você não sabe disso. Estão cegos. Eu fico pensando naquilo que Deus fez para ser uma bênção para a vida da gente, para transmitir informação e conhecimento, tem se tornado uma grande maldição, porque nós estamos cegos. Mais ou menos quando eu tinha meus 27 anos, isso é da época do Sol Camilo e de outros mais aqui, nós gostávamos de escrever e receber carta. Hoje, se não tiver um e-mail, você não tem informação. Nós tínhamos prazer em ir no correio, colocar uma carta e pagar 1 centavo no selo social. E saber que daí a 3, 4, 5 dias alguém ia ler a sua carta e ia chorar de emoção ao receber a carta. Hoje, não se tem emoção, não se tem mais sentimento ao ler uma mensagem de e-mail. E tem gente que recebe, sabe o que ele faz? Deleta, sem ler, sem saber. E quando você pergunta, você leu a minha mensagem? Ele vai e pega, porque ele diz, ainda não. Porque ele não tem coragem de dizer, olha, eu recebi, mas não li, eu deletei. Aí ele mente. Estamos cegos para a realidade da sua vida, mas o Espírito do Senhor veio para trazer vista aos cegos. O Espírito de Deus veio para emancipar a sua vida e abrir os seus olhos para o perigo que você está nele. Eu fico pensando, Thalita tem 8 anos, e ela vive assim, pai, que dia que o senhor vai me dar um celular de presente? E eu fico pensando, para que vou dar um celular para Thalita? É interessante que ela